Você sabia que os primeiros hominídeos surgiram na África e numa região muito quente, numa região muito tórrida, e que talvez por isso eles tenham tido muita melanina na sua pele, ou seja, eram homens e mulheres pretos e pretas? Você sabia que a filosofia talvez não tenha surgido na Grécia Antiga e talvez tenha surgido através de uma população africana, negra, talvez com a civilização egípcia antiga? Você sabe o que é um polímata? Não sabe? Então fica comigo aqui que a gente vai discutir, que a gente vai conversar e que a gente vai tentar refletir sobre essas e outras coisas através de um cara muito importante para a história, para a filosofia e para os nossos estudos e para as nossas reflexões, que se chama Sheikh Anta Diop. Fala pessoal, professor Samuca na área. Estamos aí para tentar discutir um pouco mais, para dar sequência nesse canal e para tentar discutir um pouco mais sobre essas questões. Vou te pedir, se possível, que você, depois de ver o nosso vídeo, que você possa dar o like, que você possa se inscrever e que você possa compartilhar um pouco do vídeo e do conteúdo que a gente tem feito aqui. Não é café, é refrigerante. Dito isso, eu queria dizer para você, vamos começar a fazer essa reflexão de hoje através desse intelectual, desse cara muito importante que se chama Sheikh Anta Diop, ou Dr. Diop. Dr. Diop é um senegalês, é um cara que estudou durante muito tempo na França, mas é um africano, e que traz alguns levantamentos muito importantes para nós, para a gente refletir. Um deles, principalmente, é que Sheikh Anta Diop é um polímata. Você sabe o que é um polímata? Um polímata, gente, é um determinado intelectual, um determinado pesquisador que não consegue ficar somente numa área, pois a sua pesquisa, o seu pensar, a sua profissão, ela requer que ele tenha uma formação em várias áreas. Portanto, Sheikh Anta Diop era historiador, era antropólogo, era egiptólogo, era físico e tinha uma ampla formação, conhecimentos de várias áreas que faziam parte do seu pensar, da sua profissão e de seu fazer intelectual. Uma das questões importantes que Sheikh Anta Diop traz para nós é principalmente a noção de que os primeiros hominídeos eles não nasceram em outros lugares, não surgiram em outros lugares do planeta, mas eles surgem na África e na África subequatorial, um lugar muito específico. Portanto, os primeiros homens, as primeiras mulheres, os primeiros hominídeos, né, são negros, são negras, e daí desenvolvem-se, vão para outros lugares do planeta, dando continuidade à ideia monogenética. Né? Tem a teoria poligenética, que é uma teoria que a ciência praticamente já destruiu, mas o Sheikh Anta Diop se apoia muito na teoria monogenética, que é exatamente isso, que os homens e as mulheres surgiram na África e daí espalham-se pelo mundo inteiro. Sheikh Anta Diop também traz um levantamento muito importante e que faz uma bagunça aí, que traz uma oxigenação para a nossa ciência, para a história, para a filosofia, é de que os egípcios, a civilização egípcia era uma civilização africana, porém uma civilização de negros e negras, e eles talvez tenham desenvolvido de uma forma mais sistemática a filosofia, fazendo uma certa contraponto a uma questão clássica de que a filosofia tenha nascido na Grécia Antiga. Sheikh Anta Diop foi acusado de revisionista, sua tese de doutorado, a partir de um determinado momento, ela não foi aceita no primeiro momento, foi aceita anos depois, ele teve que apresentar outras provas, tanto que a Universidade de Dakar, na época, teve que construir um laboratório para que ele, num determinado lugar, para que ele conseguisse dar sequência nas suas pesquisas, para conseguisse legitimar para essa sociedade europeia, para o conhecimento europeu, de que as suas descobertas estavam no rumo certo. Sheikh Anta Diop é muito importante, gente, para nos colocar algumas questões que são muitas vezes não aceitas, de que outras sociedades, de que outros povos que são milenares não têm uma envergadura epistemológica, ou seja, existe um certo racismo epistemológico que impede que outras culturas e que outras sociedades sejam aceitas como sociedades que tenham construído
cultura, filosofia, né? Ou seja, de que suas manifestações culturais elas não estão no mesmo patamar de outras culturas europeias ou de uma sociedade de sociedades atuais como as nossas. Sheikh Anta Diop traz esses elementos e faz-nos pensar algumas questões importantes de que, primeiro, não existe uma hierarquização de raça sobre as outras, como o darwinismo social e outras perspectivas colocaram, né, de que os brancos devem estar acima dos negros ou que os negros estavam acima dos brancos. Isso é uma coisa extremamente equivocada, né, e também desconstrói muitos dos elementos que construíram isso durante os anos. Sheikh Anta Diop é muito importante porque, por mais que tenha, ele é muito trabalhado como um afrocentrado ou afrocêntrico, né? Na verdade, suas concepções são um pouco antes desse movimento e constroem talvez algumas estruturas para afrocentricidade e outras discussões próximas a essa questão dessa temática na atualidade. Sheikh Anta Diop é muito importante porque é um pensador da África, de Senegal, que vai para a Europa, mas e que traz elementos muito importantes. Uma das suas pesquisas também descreve como muito das construções, das estruturas arqueológicas, né, em algumas regiões da África, mas principalmente do Egito Antigo, foram desconfiguradas para que não fosse encontrado elementos de fenótipos africanos de negros e negras. Sheikh Anta Diop foi importante para fazer um levantamento nos levantamentos arqueológicos, mostrar e demonstrar como o Egito era negro, né? Era africano e era negro, e por causa disso não poderiam se, né, atualmente se depreciar, ou o racismo em si ele não teria uma base, porque povos negros, povos brancos, povos indígenas têm a capacidade, têm a mesma capacidade de desenvolver cultura, de desenvolver filosofia, de desenvolver suas religiões, de desenvolver as suas ciências e diversas outras formas de conhecimento. Sheikh Anta Diop é muito importante, principalmente para a gente pensar a história e pensar a filosofia. Ainda mais na nossa sociedade de hoje, eu falo do Brasil, que é uma sociedade extremamente racista, né, baseada em cima do racismo estrutural, e que essa teoria vem para desconstruir, né, a ideia de que outras populações, de que outras raças e outras etnias podem subjugar as outras, ou que uma tenha mais importante do que a outra. Na verdade, Sheikh Anta Diop demonstra, através da evolução, através do surgimento das espécies, do gênero, né, das outras espécies do gênero Homo, né, de como foi importante o surgimento dessas populações, né, da nossa espécie, né, dos hominídeos, da nossa espécie não, dos hominídeos na África, e como eles se desenvolveram a partir do momento que se movimentaram para a Europa, que se movimentaram para a Ásia, que se movimentaram para a América, e daí formam as culturas das diversas culturas que existem no mundo, né, e principalmente o surgimento da nossa espécie, que é Homo sapiens sapiens. Sheikh Anta Diop, por mais que seja silenciado na história, na filosofia, é muito importante para que a gente consiga repensar e nos repensarmos. Repensar as estruturas sociais, as estruturas culturais, a filosofia e fazer entender de que nós temos que sim olhar para o passado, que a história é extremamente importante para o passado, para o hoje, para construir o que a gente quer construir, né, daqui para frente, que é uma sociedade mais democrática, e pensar exatamente de que os povos e de que as culturas elas são muito importantes e a diversidade delas é muito importante. E também a outra questão que é importante, que o Sheikh Anta Diop traz, é como que a sociedade ela produz falsidades, né, ela produziu falsidades para que somente a cultura branca tivesse a visibilidade e a visibilidade de que somente ela poderia produzir cultura, filosofia, história, patrimônios, enfim. Sheikh Anta Diop se coloca como uma questão muito importante, um intelectual muito importante para que a gente possa pensar o passado, a nossa atualidade e que a gente consiga fazer as discussões pertinentes que ele aponta, né, dentro do campo da antropologia, dentro do campo da história, dentro do campo da filosofia,
para que a gente consiga perceber as coisas que talvez foram silenciadas ou que foram apagadas na nossa história. Leiam Sheikh Anta Diop. Valeu!